Cilícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciavam quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém. Eu vou dividir esse estudo, primeiramente, a gente vai relembrar até como chegou a esse ponto. E é muito atual nos nossos dias a polarização. E com a igreja cristã não foi diferente. Existia os fariseus, os saduceus, os judeus, né, os novos convertidos, enfim. E era uma situação que eles queriam obrigar, por exemplo, os novos convertidos a seguir o judaísmo. Tinha que ser pela circuncisão. Se não for assim, não está certo. Tem que ser pela lei. Não, mas Paulo falava pela graça. Então, esse é um estudo que eu vou tentar resumir basicamente o que é lei, o que é graça. Mas para nós compreendermos a chegar nesse ponto que precisou a igreja cristã se reunir no primeiro concílio para determinar as novas diretrizes e para debater esses temas, nós vamos ter que relembrar algumas coisas. Inicialmente, eu vou colocar aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Se nós formos fazer uma análise sobre a lei era suficiente para salvar? O que servia a lei? Para que servia a lei? Ela servia o quê? Para apontar o pecado. Amém. Que era humanamente impossível você ser cumpridor da lei. Ao ponto que Jesus resumiu a lei. Alguém sabe lembrar aqui, matéria de escola dominical? O que o Senhor Jesus resumiu a lei? Amar a Deus, todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Olha só. Mas nós vamos deixar de cumprir os outros? Não. Ele resumiu, porque o fundamento da lei é o quê? É o amor de Deus com a humanidade, ao ponto que ele deu o seu próprio filho. Olha, eles não vão conseguir, mas Pai, deixa que eu vou lá no lugar deles. Eu vou me fazer maldição, eu vou sofrer, eu vou ser ultrajado, eu vou por uma cruz, mas o propósito de Deus é salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca, mas nós precisamos compreender tudo isso. Então, quando nós vamos ver, e vocês estão aqui sendo uns alunos muito aplicados nesse livro de Atos, que é um livro que fala da trajetória da igreja cristã, né? Então, vamos ver. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, né, existe uma ordenança. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, deixou uma ordenança para os discípulos, que diz assim, no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Existiu uma ordenança. Todo poder foi-me dado no céu, na terra, debaixo da terra.
Marcos fala, vou dar poder para pisar os escorpiões, curar os enfermos, expulsar os demônios. Ordenanças, nós precisamos cumprir. A igreja precisa fazer isso, é acolher a família, é fazer você tirar a tua roupa e dar. Esse é o propósito da igreja. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela iniciativa de vocês, de observar, de cuidar, que está faltando isso hoje em dia. O cuidado, o acolhimento. As pessoas não estão aí pelo sofrimento, né? Estamos vendo lá o Poder Executivo querendo comprar um avião aí de mais de 400 milhões, enquanto temos uma porção de pessoas morrendo de fome, que tiveram esse benefício cancelado. Será que essa pessoa não vê isso? E naquele tempo não era diferente. Então foi dada uma ordenança. Mas aí vem o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo poder. E num belo dia, lá em Atos 2, o que aconteceu em Atos 2? Todos foram cheios revestimento de poder. E não podemos esquecer, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Todos que estavam ali começaram a ouvir a pregação na sua língua original, na sua língua pátria. Na primeira pregação, 3.000 pessoas foram convertidas, mas a igreja estava no mesmo lugar. Eles estavam muito acomodados. Mas espera aí, começou a crescer. Instituíram-se os primeiros diáconos. Para quê? Os apóstolos cuidar justamente de quê? De pregar a palavra. Foi ordenado homem cheio de virtude, do poder do Espírito Santo para cumprir essa função. Então você que está na casa do Senhor, você que trabalha, não seja assim, mas eu estou ali limpando o banheiro, glória a Deus por isso. Você que está limpando o banco, glória a Deus por isso que você está preparando as pessoas que vão entrar aqui, porque vão entrar enfermos, vão entrar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A igreja tem que estar preparada para isso, para oferecer o melhor. É assim o propósito da igreja. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas nós vamos ver lá em Atos 8 que houve a dispersão, a perseguição à igreja. O que aconteceu? Paulo implacavelmente perseguindo a igreja cristã, todos foram dispersos, apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. A igreja saiu em movimento. Aí aparece quem? Filipe, lá em Samaria, começou a pregar o evangelho, aquele homem sozinho. Em Samaria, você sabia que tinha uma rixa tremenda com os judeus. Aí o que aconteceu? Ele lá naquele caminho encontrou o eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace. Tem água aqui, eu posso ser batizado? Sim. Começou a pregar o evangelho. E o evangelho começou a crescer de uma forma tremenda. Aí o que aconteceu? No capítulo 9, Paulo tem um encontro com o próprio Senhor Jesus. O perseguidor passa a ser perseguido. Como é que pode aquele homem que entrava nas casas, arrebentava, era o camarada cheio de raiva, cheio de ódio, de poder, e começou a pregar o evangelho? Como é que pode isso? Só Jesus. Eu mesmo falava, ser crente, eu não quero saber disso não, quero jogar meu futebol, comer meu churrasco, fazer meu 1000º gol. Ninguém acredita que eu fiz 1000 gols, não sei porquê. O pessoal fica rindo, mas enfim, quem há 30 anos atrás iria dizer que eu estaria na igreja? Só Jesus. Jesus me transformou literalmente. Então, os planos de Deus, irmão, não podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem aqui, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora nós vamos entrar propriamente em Atos, no capítulo 15. Paulo começou a pregar o evangelho, junto com Barnabé. A igreja começou a crescer, chegou em Antioquia, da Síria, ao ponto que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Não, estou bem. A infiltração está ajudando. Então, o que acontece? Em Atos, no capítulo 11, a igreja começou a tomar uma proporção gigante. Ela parou de estar acomodada apenas num lugar e começou a se expandir. A propagação do evangelho começou como um rastilho de pólvora e começou a chegar até os confins da terra.
Mas como é que pode o evangelho chegar na Grécia? E vocês sabiam que na Grécia a idolatria era algo terrível. Em cada esquina era acendido um incenso, cada hora ali tinha uma estátua para ser adorada. O próprio imperador romano era considerado uma divindade, era uma confusão a nível de cultuar os seus deuses. E como é que pode um homem simples, veio de uma família humilde, seu pai, um carpinteiro, numa região chamada Galiléia das Nações, que eram endemoniados por cada metro quadrado? Como é que eles conseguiram entender que aquele homem, 100% Deus, era o próprio Filho de Deus encarnado? Era muita coisa para aquele povo. E Paulo começou a pregar, e começou a esclarecer, a falar quem era o Senhor Jesus. Isso causou uma confusão muito grande, ao ponto que eles começaram, não, eu quero saber mais desse negócio, eu quero entender sobre isso. E começaram a haver muitas conversões. Mas aí começou a criar uma ciumeira com os judeus. E a gente vai ver aqui no texto, que o pastor Paulo acabou de ler, aqui no versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé, algum deles, subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. O que acontecia? Quando Paulo chegava numa determinada região para pregar o evangelho, os judeus depois iam lá e distorciam tudo aquilo que ele tinha pregado. Não, olha, a salvação é pela lei. Deixa eu pregar. Você precisava ser circuncidado. Você tem que observar o sábado. Você tem que seguir os preceitos de Moisés. E isso causava o quê? Uma confusão. Por isso que a igreja precisa ter isso, esse momento de estudo da palavra. Você precisa valorizar o estudo da palavra na sua igreja. Você precisa valorizar a escola bíblica dominical. Amém. Você precisa valorizar a tua casa. Amém. É você ser um apologista, você ser um Amém. defensor da fé. Eu estou aqui na igreja Vitória, porque o Deus que está lá opera. Ele faz Glória milagre, transformou a minha vida. E olha, tem Aleluia. bênção para você também. Então você que está em casa, vem para cá, para a Amém, igreja Vitória Jesus. que Amém. Deus tem uma bênção especial na Amém. sua vida. Então chegou um momento que eles precisavam definir o que nós vamos fazer. Vamos seguir a lei? Ou vamos seguir a graça? Então a gente precisa definir essa questão. Ao ponto que nós vamos ver aqui no versículo 7, Atos 15, 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, Atos 2, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim também como a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Não é preciso fazer sacrifícios, não é preciso mais fazer rituais, não é preciso mais oferecer rolinhas, pombinhos, sacrifícios. Não. O sacrifício de Jesus é o suficiente. Você tem essa liberdade. Você não está preso a dogmas. Tem pessoas que estão em determinadas religiões que falam: se você sair, você vai morrer. Ela não morre. Porque quem tem o poder da vida é Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa liberdade que nós temos. Nós podemos sair, nós podemos transitar, nós podemos comer, nós podemos respirar esse ar, porque é nos dado liberalmente. E começou isso a ser discutido nesse concílio. Era preciso reunir a todos, porque o que aconteceu aqui? Paulo começou a pregar o evangelho. Então você imagina, 14 anos ele começou a pregar. E chegou o momento que ele precisou ir a Jerusalém para o quê? Mostrar o seu relatório. O que estava acontecendo? Por onde ele passava na sua primeira viagem missionária? O que estava acontecendo? Então, para aquele povo naquela época, isso era loucura. Não, isso não é possível. Como é que pode um judeu renegar a sua fé e seguir a Cristo, o crucificado? Não, isso não é possível. E Paulo começou a demonstrar que era possível. Porque tinha aquela questão do preconceito. O judeu não entrava na casa do gentio. O judeu tinha os preceitos de não comer carne de porco.
interessante, que eu sempre falo, é um correlacione. A Bíblia é um correlacione. Ela não pode estar em ordem cronológica, mas ela está em ordem aqui de assuntos. Então nós vamos ver que Cornélio era um centurião da coorte. Então quando fala assim, centurião da coorte, é porque ele era comandante acima, ele comandava soldado acima de 1.000 soldados. 10.000, 15.000, 20.000, 6.000, ele comandava uma legião de soldados. Centurião da coorte. O centurião da corte, ele comandava pelotões de apenas 100 homens, até 100 homens. A partir daí, era o centurião da corte. E tinha um detalhe que eu vou pedir para o Paulo ler aqui no versículo 4. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha aí a importância da oferta. A importância de você contribuir na casa do Senhor. Obrigado. A importância de você ofertar, a importância do teu dízimo, a importância de você participar de todas as programações que a igreja necessita. Para estar tudo isso aqui ligado, não precisa de dinheiro. Você precisa contribuir, você precisa ter esse envolvimento com a igreja. E Cornélio, ele era romano, ele era um gentio, mas ele era um homem temente a Deus. Ele sabia das maravilhas que Deus estava fazendo e a casa dele estava abençoada ao ponto do próprio Senhor falar com ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, irmão, quando você ofertar o Senhor, oferte com alegria. Isso é memorial. Isso aí você vai juntar brasas sobre a sua cabeça. E aqui, como vocês viram, Pedro teve a imagem de um lençol com vários animais. Pedro achava que aquilo ali era para comer, e não era para comer. Deus estava apontando que precisava esse evangelho chegar aos gentios, às várias nações, a vários povos. Mas Pedro, ele não estava entendendo. Aí no versículo 17, o que diz aí Paulo? E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria para a visão do que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio para a porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Aí, ponto. Aí o que acontece? Mais lá na frente, o que aconteceu aqui? No versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que lhe é agradável é aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aí nós vamos ver aqui no versículo 38, Paulo. Já dá para você falar? Sim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. No 43. E a estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olha aí. A palavra sendo propagada aos gentios. Aonde eles iriam imaginar que isso poderia acontecer? No templo de Jerusalém existia um local reservado para o gentio. Ele só podia ficar ali. Se ele fosse ultrapassado daquele termo ali, ele era apedrejado. Nas sinagogas também existia um lugar só para os gentios. E o judeu desprezava na essência. Ele não gostava. Primeira coisa que ele perguntava: você é filho de quem? É pai e mãe um judeu? Não é? Se é meio assim, não serve. Se for samaritano, então,
taca pedra. Era assim naquela época, infelizmente era assim. Mas Jesus foi lá onde? Em Samaria, quebrou isso, lá com a mulher samaritana, enfim. Então, chegando aqui, Pedro, ele faz a obra do Senhor. Aí chega aqui, ó, no versículo 15, Atos 11, 15, fala: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Olha aí. Mas chegou no momento de Atos 15, que eles precisavam definir essa questão. Aí o que acontece aqui? Vamos lá em Atos no capítulo 15, voltando aqui. Nós lemos até o versículo 11, que diz assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Eles quem? Os gentios. Eles quem? Cornélio. Eles quem? O eunuco. Eles quem? Todo o povo de Samaria. Eles quem? De toda a Judéia. Eles quem? Até os confins da terra. E essa palavra está aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem aqui no versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aqui fala da primeira viagem missionária de Paulo. Tenho certeza que vocês observaram no estudo também, por onde ele passou, os sinais e maravilhas que ele fez através do poder de Deus. Mas isso tudo era o que era um discipulado, era um aprendizado. Então você imagina, do chamado de Paulo até chegar aqui, foram 14 anos. Da chamada de Paulo, quando ele estava cego, né, perdeu a visão, e começou a pregar o evangelho, ele demorou 2 anos. Discipulado. Isso aqui é importante. É fazer discípulos. É que você leve esse entendimento aonde você for. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 13, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Isso aqui, quem fala, é o profeta Amós, lá no capítulo 9. Tudo que está acontecendo aqui foi profetizado lá atrás. O novo não vive sem o velho, e o velho não vive sem o novo. A palavra de Deus, ela se cumpre. Existe uma cronologia bíblica. Se você hoje está aqui, está se cumprindo essa palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás. Está se cumprindo a palavra de Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam. Você está contribuindo? Então você está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui, Paulo. Começa aí a falar a partir do versículo 17. Vamos até o 21. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converterem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Amém. Então aqui foi chegado um consenso. Então a gente tem que entender o que é um concílio. É uma reunião, conselho, assembleia, onde são discutidos temas para deliberar questões de fé, costumes, doutrina ou disciplina eclesiástica. Então, aqui começou a ter um norte. Olha só, você é judeu? Continua sendo judeu. Continua fazendo aquilo que você acha que tem que fazer.
Agora, não obriga aquele que não é a fazer a mesma coisa que você. Vamos respeitar a sua fé. Vamos respeitar aquilo que você aprendeu desde o início. Mas agora é um novo tempo. Então, essa transição vale para nós. Tem pessoas que vieram do ecumenismo, né? Veio lá do bater o tambor, veio lá da Universal Católica, né? Eu vim da Universal Católica, não vim da Católica Romana, né? Então, tem essas coisas para não ficar meio chateadinho, né? Então, eu era da Paróquia de Cristo Rei, então eu tinha uma doutrina católica, né? Nós temos 66 livros, imagina, eu conheci os 72, catecismo, né? Então, eu já vim com toda essa bagagem para o Evangelho. Quando eu cheguei no Evangelho, não, está errado, é assim, é assado e tal, e a gente começou a aprender o que é a doutrina, o que são os 66 livros, o que é que a palavra de Deus fala, o que é a graça, o que é fé, o que o Senhor Jesus, o seu sacrifício, qual o significado do batismo. Então, tudo isso, nesse concílio, eles foram determinando, foram colocando em ordem. Aí nós vamos ter aqui uma outra questão. O pessoal que era ligado à lei, era ligado à circuncisão. E todos nós sabemos o que é a circuncisão, sabemos? Foi instituída por Deus, é o quê? É um pacto, é um concerto. Agora, começou com quem? Começou com Moisés ou começou com Abraão? Começou com Abraão. Mas muitas pessoas acham que começou com Moisés. E diga-se de passagem, não está na lei. Foi um pacto com Abraão. E foi observado também a partir de Moisés. Mas não está na lei, não está nos 10 mandamentos. Sim. Agora, para nós compreendermos o que o pastor Paulo falou, eu vou convidar todos a abrirem aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Gênesis. Eu marquei aqui alguns versículos para não ser muito delongo. Capítulo 17, no versículo 9. 17, 9. Achou aí, Paulo? Achei. Pode ler, por favor, 9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto. Este é o meu concerto, e que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Até o 14. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho, nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Pacto, concerto. De Abraão seria o quê? Gerado uma nação, um povo separado. Então tinha que ter um preceito. Esse era o pacto, esse era o concerto, e não podia ser quebrado. Aí nós vamos ver no versículo 23, tomou Abraão a seu filho Ismael, todos nascidos da sua casa, todos comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, circuncidou a carne no seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Abraão era da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia, Abraão e Ismael, foram circuncidados, e também todos os homens da sua casa, nascidos em casa, comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Isaac nasceu no capítulo 21, foi cumprido, está lá, aqui, 21, 1. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado.
Concebeu Sara, deu a Abraão um filho na sua velhice, em tempo determinado, como Deus lhe havia dito. E nasceu, o seu filho que nasceu, a Sara lhe deu, que lhe dera, chamado Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Obediência. Isso aqui é o meu conserto. Os que vierem nascido de ti vão seguir esse exemplo. Todos vocês, o que está na sua casa, o que foi comprado, todos serão circuncidados. Aí nós vamos chegar lá em Moisés. Moisés, o homem escolhido por Deus. Deus falou, você vai lá no Egito, vai fazer os sinais e maravilhas e tal. Aí Moisés se acomodou. Aí o que aconteceu? Deus fez uma visitinha a Moisés. Vamos ver lá, Êxodo, no capítulo 4, no versículo 24, Paulo. O perigo da acomodação na obra de Deus. Deus te deu algo para fazer, faça. Êxodo 4, 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Continua? Continua, até o 26. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho. E o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, Moisés não havia obedecido a esse preceito. Não havia circuncidado o seu filho. Desobediência. Ficou com uma doença terrível. Então Zípora, olha a mulher aí. Se não tivesse a mulher, coitado de Moisés, né? Olha a importância da mulher. As pessoas hoje ficam falando. A gente tem que falar bem da mulher, né, Paulo? Inclusive vai ter um encontro aí que eu estou sabendo. Depois vai ter a programação aí. Muito bem. A importância da mulher. Eu só ouvi um glória a Deus, meu Deus do céu. Aleluia. Então, Zípora foi lá e pá, resolveu o problema. Às vezes o homem está meio disperso, está cansado, não quer fazer, né? Mas a mulher vai lá, pimba, resolve o problema. Então, obediência, esse era o pacto, esse era o selo. Ao ponto, quando o povo entrou na terra prometida, Josué e toda aquela geração que havia cruzado lá o deserto, precisavam ser circuncidados. Foram todos circuncidados. Por quê? Para eles conquistarem a terra prometida, esse concerto, esse pacto tinha que ser reavivado, tinha que ser lembrado para as futuras gerações. E a gente vai ver depois que Josué morre o que aconteceu, né, no período do juízo. Mas isso já é uma outra situação. Mas voltando aqui, o que eu trouxe à memória de vocês, a circuncisão, porque o judeu, para ele, era a principal coisa. A lei é um detalhe, mas tem que ser circuncidado. É a validade. E não é isso. Não é para ser uma coisa mundana, não é para ser uma coisa de qualquer maneira. É um concerto, é um pacto do próprio Deus. Então, a gente precisa observar isso. E naquela época, esse povo, ele estava assim, com muito em voga. Não a lei, tem que ser circuncisão. E a gente vai vendo aqui, Paulo, no versículo 22, então parecer bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos, os anciãos e aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Lê aí, Paulo, a partir do 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes sendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, as quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais em carne
encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dentre estas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles partido, se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Era fundamental, como nós temos aqui, as epístolas. Epístolas pastorais, epístolas gerais, cartas gerais, primeiras epístolas, grandes epístolas. É dividido, as cartas paulinas, porque tudo tem uma direção. Filipenses, Paulo estava preso. Alegrai-vos, regozijai-vos. Como é que você vai se regozijar na prisão? Cerceado da sua liberdade. Mas Paulo falava, alegrai-vos. Então, quando o concílio determinou essas pequenas regras, saiu um peso daquele povo. Foi determinado que algumas coisas aqui, abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardardes, bem sucedido vai ser. Você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai ter saúde, o teu negócio vai começar a crescer, o teu ministério vai começar a ter visibilidade, o seu nome vai ser perpetuado dentre várias gerações. Bem vos vá. Lembra de Abraão? Se tu, não foi meia bênção, se tu uma bênção. Então aqui já se criou um norte. O concílio foi para que determinasse essa questão doutrinária, para evitar, como foi colocado aqui, no versículo 24, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento algum. Meu Deus, tão atual isso em nossos dias, Tão atual. Olha aqui, saíram de nós e vos perturbaram com palavras. Quantos que passaram em determinadas terras e quando vê que você está lá, o quê? Você está lá naquele lugar e não sei o quê, e que não sei o que lá, e que isso não é de Deus. Irmão, lá é um local da bênção. Eu estou lá porque Deus mandou eu estar lá. O que aconteceu lá atrás não me interessa. Foi escrita uma nova história. A cada dia que essas portas estão sendo abertas, é escrita uma nova história. Deus não se lembra dos nossos pecados. Existe um mar que hoje ninguém conseguiu descobrir, que é o mar do esquecimento, onde o meu pecado e o seu pecado foi jogado lá. Se o inimigo chegar diante dele e falar assim, olha, o irmão Ailton, ele torce pelo Fluminense. Meu filho. Peraí, gente. É isso, gente. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é Fluminense. Meu Deus do céu, eu estou seguindo um preceito. Então, Deus não se lembra dos nossos pecados. Ele não pode nos acusar de nada. O Senhor não lembra do nosso pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está liberto. É isso aqui que essa carta vem dizer para você. Por mais que venham aqui perturbar com palavras e transtornaram a vossa alma. Então você imagina a opressão que os opositores faziam. Olha, não vai para aquela igreja lá não. Aquela igreja não presta. Aquele pastor lá não vale nada. Deus não opera, não está nesse negócio não, irmão. Cai fora enquanto é tempo. Ao ponto que a pessoa ficava turbada da alma, não dormia. Dava até depressão, coitado. Queria sumir. Aí não vai para a igreja. Destrói uma vida. Uma palavra maldita, irmãos, leva à morte. Isso aqui, incendeia uma floresta. Então a gente precisa obter conhecimento como aqueles nos advertiram. Naquela época, aproximadamente 40, 50 anos depois de Cristo,
Ouvimos que alguns que saíram dentre vós perturbaram com palavra e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento algum. Primeiro Deus, segundo a tua liderança. Aí você faz, de acordo com a palavra de Deus. Aí você vai se bem vos vá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí tinha um problema. Teve o concílio, essa carta foi enviada, né? Antioquia, né? Para outros locais, beleza. Mas continuava o problema. Ao ponto que a gente vai ver aqui, a importância, irmão, daquilo de você reter o que é bom. Retém o que é bom. Não olhe para quem está aqui em cima. O homem ele é falho. Eu falei do Fluminense, todo mundo começou a rir, não sei porquê. Mas não vou deixar isso invadir meu coração. Mas, enfim. Chegou o momento que, apesar de Tiago ter escrito essa carta, de ter pacificado o problema, mas o problema continuou. Então, vou dar um exemplo aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Você vê ao ponto que chegou. E como uma raiz de amargura ou uma palavra maldada muda o pensamento de uma pessoa. Gálatas no capítulo 2, vou ler enquanto isso, Paulo, até o versículo 4, que diz assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Aqui é o concílio lá no capítulo 15, é o que está acontecendo lá. Subi para uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então você imagina, Paulo pregando o evangelho e tinha lá o cara só observando. Aí chegava e falava assim, ó, ele falou isso aqui, mas ó, tá errado. Não é bem isso aqui não. Os menos informados começavam a comprar ideia e causavam o quê? Confusão. Mas não deu a carta, não falou, mas na prática estava acontecendo isso. Então você imagina, Tito sendo grego, ele não se foi obrigado a circuncidar. Não falou que lá, se você quer continuar judeu, continue judeu. Siga os seus preceitos, mas a liberdade está em Cristo, é Ele que nos leva, nos conduz à vida eterna. Mas isso é um processo, não é imposto, como o governo federal faz, não é imposto. É gradativo. Isso é germinado aqui dentro. Pois não, pastor? Ailton, essa questão da circuncisão, para ficar um pouco mais claro, é assim, Deus fez o pacto com Abraão da circuncisão, para o povo de Israel. Mas a nossa circuncisão é Cristo. Nosso pacto é Cristo. Por isso que não é necessário se circuncidar. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, tudo se fez novo. Não tem necessidade de seguir esses pactos, só para deixar mais... Não, mas aquilo que eu falei, continua judeu, você se sente bem como judeu? Continua. Não vou mandar você mudar absolutamente nada. Agora, o sacrifício de Jesus é o suficiente. Vamos resumir a lei. Continua. A gente está seguindo. Nós seguimos também a lei, porém, em 2 mandamentos. Entendeu? Cristo ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Se Cristo cumpriu a lei, logo nós cumprimos também. Amém? Então vem aqui, no versículo 5, aos quais que nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quantos aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Carteirada. Eu sou o cara, eu sou o presbítero, quem fala aqui depois do pastor sou eu, mas o pastor não mandou falar nada disso.
Então tinha esse negócio, essa ciumeira naquela época. Era empregar a lei do mais forte, empregar os sofismas, induzir a pessoa ao erro. Estava acontecendo aqui. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou fisicamente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Ou seja, se Pedro, apóstolo, testemunho ocular, tinha um ministério, tinha um mandato para fazer, Paulo da mesma forma. Não tinha aquele mais ou menos. Imagina se o Espírito Santo fosse fazer acepção de pessoas. Quem é fortinho tem mais Espírito Santo. Então, apesar que emagreci 100 gramas. Não existe isso. O poder é dado a cada um na medida da sua busca. Mais fé, mais poder. Mais glória, mais poder. É assim. Aí Paulo continua. No versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, o tripé apostólico, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Lembra lá de Cornélio. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ora, não foi determinado pelo concílio? Você é judeu? Continua. Agora, você não tem essa de meio termo, irmão. Não tem essa de cima do muro. Ou você é crente ou você não é. Você não pode pregar uma coisa e fazer outra. Não, eu sou dessa igreja aqui, eu não falo com o irmão da denominação B. É proibido, eu não dou a paz do Senhor. Tem um irmãozinho lá, pé de casa, pastor. Ele jogava bola comigo, de 10 palavras a 11 era palavrão. Se converteu, hoje é um evangelista. Paulo sabe quem é que eu estou falando. Ele passa por mim até hoje, ele não dá a paz do Senhor. E eu fui da congregação dele. Aí um dia eu perguntei, mas por que você não me dá a paz do Senhor? Não, porque você... Eu falei, meu Deus, que estado de santidade esse homem está? Isso é perigoso. E Paulo fala aqui sobre Pedro. Você não pode ter uma aparência aqui e lá em outro lugar você ser outra pessoa. Ou é a lei ou é a graça. Você não pode ficar um pé outro lá, outro cá. Se você recebeu essa palavra, se você foi batizado, você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você precisa se posicionar. Como já foi falado, as coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo, você vive uma novidade de vida. Você foi chamado para reinar nesse tempo, de fazer a diferença. É isso que Paulo está falando aqui. Então, outros judeus também se dissimulavam. Você imagina, a pessoa ser dissimulada, ao ponto que Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Isso é muito grave, irmão. A pessoa ser dissimulada. E a gente vê vários exemplos aí hoje, ao ponto de Barnabé, nós vimos, depositava lá nos pés dos apóstolos, era um homem piedoso e tal, preparou Paulo, viajou com ele, dormiu com ele, mas chegou aqui também, entrou na onda de Pedro. Grupinho. Lei, opa. Chegou outro lá, não, agora vou me afastar. Não pode. Você é aquilo que você é. Você foi comprado por quem? O que está aspergido aqui não é suor, irmão, é o sangue do Cordeiro. A primeira coisa que o inimigo faz quando te vê pela manhã, ele fala, lá vai o Filho de Deus, eu não posso parar ele. Por quê? A primeira coisa que ele vê é o sangue do Cordeiro aspergido sobre as nossas frontes. Então a gente precisa se posicionar. E isso aconteceu aqui, no versículo 14. Mas
Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Você vai fazer sacrifício, você vai fazer um esforço e não vai chegar a lugar nenhum. E aqui é muito claro o que é lei, o que é graça. O que é a graça? Eu não mereço, mas Deus me ama a tal ponto que é meu, é minha, eu quero. A gente falava há um tempo atrás, eu dei até um exemplo disso aqui, e é importante a gente saber, né? A nossa igreja, a gente tem liberdade para visitar outras igrejas. Sempre tivemos essa liberdade de visitar e, na verdade, até incentivo, né, a visitar, até para que a gente sirva de exemplo para muitos, né? A gente veio de uma linhagem, presbítero, que por exemplo, eu vim de uma linhagem que não era permitido você ir para outra igreja, você não podia visitar. E usava até um versículo muito, muito mal colocado, né? Não beberás água de outra cisterna, né? Como se a gente fosse beber uma água podre, né? Em outro lugar, e só a nossa igreja que seria água limpa, água que levasse a salvação. Então, aqui a gente incentiva isso. Mas eu sempre alerto com a forma de se colocar dentro nos cultos, né? Você vai para um culto, isso aqui que ele está dizendo. Quando o apóstolo Paulo falou na cara de Pedro, ele está dizendo o seguinte: você não está sendo verdadeiro com aquilo que você aprendeu. Então você tem ciência daquilo que foi ensinado, e agora, porque chegou outra pessoa aqui, chegaram os judeus aqui, agora você está com essa linhazinha toda aí. Então, a gente precisa entender que vai ter lugares que nós vamos chegar e eles vão fazer o famoso sacrifício de tolo, aquelas coisas, né, absurdas, né? Vou dar exemplos aqui porque todos nós somos adultos e maduros, né? Existem igrejas que o cara vai lá, bota lá a apóstola lá sentada, lá a bispa lá sentada no altar, e você tem que trazer a oferta lá no pezinho dela e beijar o pezinho dela. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a gente aprendeu. Então não tem necessidade nenhuma de fazer aquilo ali. Porque eu estou na igreja, eu vou ter que... Não tem que fazer. Você vai respeitar, falando, não, muito obrigado, com muito respeito, não vai ficar balançando cabeça, não vai fazer cara feia, né? Não vai fazer nada disso. Mas a posição é essa. Não vou fazer isso. Porque todo mundo fica aqui, vamos todo mundo de joelho agora andando para lá. Não vou. Porque a gente já aprendeu que é pela graça, não é isso aqui que vai trazer nada para a gente bom. Então, o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo... Você está falando uma coisa, mas você aprendeu outra. Por que você está fazendo isso? Porque chegar alguém que faz diferente é a mesma coisa nós encontrarmos com pastores, amigos que têm outras práticas. Quer dizer, se eles têm umas práticas diferentes, eu vou fazer igual para agradar a ele? Não, prefiro agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. É isso. Então aqui, só para fechar, no versículo 18 fala: porque se torna edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim como transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Morreu em vão. Então a gente precisa entender isso. E às vezes pega esse versículo lá: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso mesmo? Então a gente vai ver aqui. Se você vive em Cristo, quando eu falo você, eu me incluo. Gálatas no capítulo 5. Aí vou pedir para o Paulo me ajudar. As obras da carne, no versículo 16. Até o 21.
Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós. Não, perdão. Não, é 5,16. Eu li 4. Gálatas 5,16. Perdão. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Obras da carne. Se a gente não mortificar essa carne, a gente cai nisso aqui, ó. Aí vem a sentença. A justiça de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando a gente fala assim, né? Mateus 6,33, né? O reino de Deus. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. O que é? Mas a gente só quer as coisas acrescentadas, não quer a justiça de Deus. Sabe por quê? Justiça de Deus é aquilo, é o decreto, ele não volta atrás. É a justiça. Deus, ele é justo. Ele não compactua com o erro. Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador. Agora, o povo lá, o Reino do Sul, vai para o cativeiro. Jeremias pregou, né? Foi lido aqui hoje. Ó, o povo vai para o cativeiro. Não, não vai não. Vai ficar lá cedo. Não vai não. Foi. Justiça. É o tratamento direto com Deus. Mas aí, eu vivo com Cristo, né? Não vivo mais eu. Vamos lá, versículo 22, Paulo. Mas o fruto do Espírito é... Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O que mais? Acabou? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí sim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé. As obras. Né? O fruto do Espírito é consequência, é natural, é espontâneo. Não tem duas caras. Não, quando o pastor está aqui, eu sou o bonzinho. O pastor sai, eu sou o malzinho. Não, é uma coisa só, onde você está. Não importa a roupa que você está. Eu vim com isso aqui porque eu sou friento. Dá 20 graus aqui no Rio de Janeiro, eu sinto frio. Descendente do nordestino tem essas coisas. Mas não é a roupa que me caracteriza que eu sou evangélico, não. Outro dia, Paulo chegou lá em casa, eu estava de short, não estava, Paulo? Ele até estranhou. Se eu estou na minha casa, eu não saio na rua de short. Mas eu estou dentro do meu portão. Se qualquer pessoa que chega no meu portão, pastor, ele me identifica como homem de Deus. Sem eu estar vestido, paramentado. É aparência. É espontâneo. Agora, isso... à custa de quê? Ah, não, eu... Não, é o Espírito Santo que vai moldando. E você se posiciona, o que você é. Então, fazendo o resumo do capítulo 15, para a gente fechar, até aqui, irmãos, entenderam? A questão da lei, da circuncisão. Então, vamos lá. No versículo 34... Mas pareceu bem a Silas ficar ali, Paulo e Barnabé ficarem em Antioquia, ensinando e pregando a muitos outros a palavra do Senhor. Aí vem aqui,
o primeiro cisma evangélico da Bíblia. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O que acontece em diversos ministérios, irmão, é o seguinte: é posicionamento. O que eu acho melhor aqui, de repente eu não concordo. Agora, isso não quer dizer que eu não estou vestido na mesma camisa. O evangelho precisava ser o quê? Pregado. Por um motivo que Marcos, de repente, não chegou junto, por alguma acomodação, Paulo não achou. Olha, quando a gente precisou dele, ele ficou para trás. Ele se acomodou. E a gente precisa ter time, precisa ter tempo, a gente precisa levar esse evangelho. Ele não aguentou o tranco. Não pode ser considerado um atleta de Cristo, né? Não aguentou o tranco, não aguentou a pressão. E isso acontece no meio evangélico. Então, isso aqui, não, que eles se separaram, ficaram de mal. Não. Um foi para um lado, fazer a obra, outro foi para o outro. E a introdução aqui à segunda viagem missionária de Paulo, que é um capítulo tremendo, que eu vou assistir também. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, a segunda viagem missionária de Paulo é confirmando tudo aquilo que ele fez lá na primeira, e grandes coisas aconteceram nessa segunda viagem missionária, ou seja, a expansão do evangelho, a explosão do evangelho de Cristo. E vocês vão ficar assim surpresos com o que vai acontecer aqui no capítulo 16. Sendo assim, eu agradeço a paciência de todos, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus e espero voltar outras vezes. Que Deus abençoe a essa igreja.